Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Amém. Por mim ficava só na parte do louvor, já estava bom demais. Mas sabe que o Espírito Santo tem algo a tratar comigo, com você essa noite. Amém? O tema dessa ministração é o nosso propósito no corpo de Cristo. E quando eu estava lendo a respeito, o Espírito Santo já vinha há algum tempo ele vinha tratando comigo sobre propósito. Vem tratando com a igreja sobre propósito, sobre chamado. E hoje é a última quinta-feira do ano e eu estou tendo a honra de estar com vocês. Obrigada, meu casal pastoral. Quero que você abra comigo em 1 Timóteo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Esse versículo fala, assim, de uma liderança, do buscar, sim, o episcopado, que é uma liderança, mas também fala sobre o buscar estar apto para estar em um lugar de liderança. Quando a gente fala, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, não é apenas um lugar de liderança, mas também um lugar de serviço. Sabe que todos nós fomos chamados para servir na casa do nosso Pai. Todos nós temos um chamado e temos um propósito, mas não existe nenhum chamado e nenhum propósito que não envolva o serviço a alguém. Não existe nenhum chamado e nenhum propósito que não envolva servir de alguma forma. Se você escuta alguém dizendo que eu tenho um chamado, Deus me chamou para algo, mas essa pessoa não tem um coração para servir, alguma coisa está errada. Pessoas excelentes almejam coisas excelentes. É de Deus você querer fazer algo para Ele. É de Deus você almejar servir na casa do Senhor. Hoje uma pessoa perguntou no Instagram da igreja como faz para servir essa casa. Sabe que existem pessoas que estão querendo, desejosas para servir. Mas existe um caminho a ser trilhado para que essa pessoa possa vir a servir na igreja. Enquanto tem outras pessoas que já estão aptas para esse serviço, mas não querem estar na posição do servir. Talvez por se acharem grandes demais para servir a alguém. Sabe que dentro do corpo de Cristo nós fomos chamados uns para servir aos outros. Não existe ninguém que possa se enxergar maior que o outro a ponto de dizer, eu não vou servir a você. Não é a visão do reino, não é a visão do corpo de Cristo. Vamos abrir comigo em 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, verso 1 diz: Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Aqui, apóstolo Paulo é extremamente ousado ao te dizer que você pode olhar para ele e ser imitador dele como ele é de Cristo. Sabe, nós estamos aptos ao ponto de olhar para outras pessoas e dizer, você pode ser meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e nos dizemos crentes, nos dizemos cristãos, nós estamos dizendo para as pessoas que nós servimos, que nós estamos buscando ser parecido com alguém. E esse alguém é Cristo. Mini Cristos. Sabe, o que as pessoas têm visto em nós quando olham para nós? Nós precisamos cada dia mais buscar ser parecidos com Ele. E Ele era alguém que servia. Jesus, em toda a sua trajetória, ele estava servindo a alguém. E a gente vai ver mais na frente a respeito dos dons ministeriais e vai ver que tudo veio dele. Ele deu para a gente dons para concluir, para dar caminhada àquilo que ele começou. Sabe que nós precisamos seguir os passos daquele que chamamos de mestre. Seguir os passos daquele que chamamos de imagem e semelhança. Se a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus,
E Jesus, quando a gente olhava para ele, nós víamos o Pai, nós precisamos ser como Jesus para ser parecido com o nosso Pai. E Jesus era uma pessoa que servia. Aleluia. Eu sei que esse culto vai ser muito animado, vai ser gente correndo, vai ser cadeira voando. Mas sabe que essa palavra é necessária porque você precisa iniciar o ano 2025 entendendo quem você é, entendendo que você tem um chamado e um propósito e que tudo começa no serviço. Você não pode querer entrar em um chamado que Deus tem para você se você não compreender que enquanto filho de Deus, você precisa ter um coração de servo. Um coração obediente, pronto para servir, é o que vai te dar passos para chegar no seu chamado. E você só vai viver o propósito que Deus tem para você se você decidir obedecer. Se você decidir servir. Amém? Amém. Aleluia. Se as pessoas não confiam na vida que você leva, não vão confiar na palavra que você prega. Não é Judito que está dizendo isso, graças a Deus. Foi o apóstolo Guto. Achar ruim para reclamar com ele. O apóstolo Guto falou essa frase e eu, meu Deus. Sabe que eu fico muito empolgada e muito animada. Eu vejo que, ok, Judite, tem alguma coisa indo bem. Quando eu vejo amigas minhas vindo para a igreja me ver ministrar. Porque eu olho para a minha vida pessoal e olho para a minha vida ministerial e digo, ok, estamos indo, tudo bem. Tem coisas a serem alinhadas, mas se as pessoas de fora, que convivem comigo, que estão ali no meu dia a dia, conseguem ver Jesus em mim, glória a Deus. Sabe, as pessoas lá fora conseguem olhar para você, onde quer que você esteja, e dizer, é crente mesmo. Não, fulano, é crente mesmo. Sabe, se as pessoas olham para você e não conseguem ver um filho de Deus, tem alguma coisa errada. Se as pessoas olham para você e não acham em você um coração de servo, tem alguma coisa errada. É uma palavra de amor, mas é uma palavra de alinhamento. Sabe, nós precisamos estar constantemente nos alinhando com essa palavra e nos colocando na posição que Deus quer que a gente esteja. E como está seu coração? Como está seu coração para ouvir uma palavra de repreensão do seu pastor? Como está seu coração para ouvir uma palavra de repreensão do seu líder? Porque muitas vezes do pastor você até abaixa a cabeça e fica tranquilo. Mas quando o líder fala alguma coisa para você, como é que está seu coração para receber isso? Sabe, você jamais vai ser um bom líder se você não for um bom liderado. Você jamais vai conseguir se encontrar numa posição de líder se você não se encontrar em uma posição de liderado. E seu líder olha para você e diz, glória a Deus, fulano chegou, vai servir, vai me ajudar. Ou diz, misericórdia, essa pessoa, só a graça do Senhor Jesus. Sabe, realmente a gente tem que amar, não tem para onde. Tem pessoas que vão ser mais difíceis de amar, mas sabe, não seja essa pessoa que é mais difícil de amar. Seja leve, suave, seja uma bênção onde quer que você esteja. Porque quando você consegue ser uma bênção, você está com o seu coração alinhado com a palavra. Você está com o seu coração dizendo, Pai, eu até não queria servir ali não. Até não queria fazer aquilo, mas eu vou fazer com excelência. Porque foi o Senhor que me colocou lá. Quando você decide servir em algum lugar que talvez nem seja seu chamado principal, talvez nem seja o lugar onde você de fato foi chamado para estar, mas existem passos, existem propósitos específicos para cada coisa, e existe um caminho a ser trilhado. Muitas vezes você vai começar em um lugar que não é o lugar que você vai ficar para o resto da sua vida, mas é um tempo de passagem e de aprendizado. E se você se dispõe a estar nesse lugar, você está dizendo para Deus, Pai, não é a minha vontade, mas é a tua, eu vou fazer com excelência. E quando você coloca a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus, Ele encontra em você um coração ensinável e pronto para o próximo passo. Aleluia. Assim como Jesus representou o Pai aqui na terra, nós precisamos buscar viver como Ele viveu, como a imagem e semelhança que somos. Vamos abrir em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 12. Aleluia. Aqui fala sobre as qualificações que nós precisamos ter. E por vezes nós levamos essas qualificações para líderes e sim, é preciso ter essas qualificações. Você jamais vai ver um líder que não esteja, no mínimo, buscando ter todas essas qualificações. Mas como servos,
independente de posição, independente de ser líder ou não, nós precisamos buscar estar qualificados de acordo com essa palavra. Em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 2, diz... deixa eu subir, que eu subi demais aqui a Bíblia. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Sabe que antes de tudo você vai ser experimentado. Eu lembro quando o pastor Saulo chegou aqui na igreja, e assim que ele veio, ele caiu aqui de paraquedas, enviado pela nossa supervisão. Mas ele não conhecia as pessoas dessa igreja. Eu lembro que numa reunião eu estava anotando, na época eu era segunda secretária junto com Sinara, e Sinara não estava aqui porque ela estava grávida, e toda vez que eu anotava alguma coisa, o pastor Humberto olhava para mim, quem é essa? E eu lá anotando tudo, porque estava em reunião. Aí essa aí, tu faz o que mesmo, menina? Eu não sou secretária daqui, eu cuido disso, disso, disso. Ah, tá certo. 5 minutos depois ele, quem é essa aí mesmo? Eu não, que eu sou secretária daqui, eu faço isso, 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 isso. E aí quando o pastor Saulo veio para cá, ele fez, tu é o que mesmo? Secretário, eu faço isso, 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 isso. Ele, tá certo. Você faz isso, 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 agora você vai passar a fazer isso, 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 isso aqui também. Isso aqui também. Eu, amém. Amém. Mas sabe que, por vezes, por muitas vezes, eu pegava ele me experimentando, de testando meu coração. E era muito engraçado. Porque quem nunca foi testado aqui, se prepare que um dia você vai ser. Amém? E eu não percebia que eu estava sendo testada. E aí, às vezes, ele falava alguma coisa, ele, essa palavra não. Eu, como assim? Não, essa palavra não está de acordo. Outra. Outra. Aí eu dizia outra palavra. Ele, não, também não está alinhada. Aí eu dizia outra palavra. Ele, outra, outra. Eu sei que chegou uma hora que eu olhei para a cara dele. Pastor, me diga qual palavra você quer que eu fale. Que eu não sei o que é que você quer que eu fale de mim. Eu já estava quase chorando. Ele, calma, Judite, só estou testando teu coração. Minha gente, eu estava nervosa já. Quando ele falou isso, eu falei, pelo amor de Deus. Sabe que o coração vai ser testado. Quantas vezes o pastor Guilherme e Adriano testaram meu coração e eu nem percebi? Aí quando foi depois, eu, eita. Sabe, toda vez que você se aproximar de uma liderança, eles vão testar seu coração para saber quem você é e como seu coração está. E não é antibíblico. Vamos voltar aqui? Também sejam estes, primeiramente, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Sabe que a sua liderança vai testar você. Ah, mas por que eu não faço isso ainda? Mas por que eu não me deixaram fazer tal coisa? Será que é porque você não passou em algum teste que fizeram com você? Ah, mas eu vou ficar o tempo todo sendo testado. É bíblico. É cansativo, amado. Fique tranquilo que eu também passo por isso o tempo todinho. Mas sabe que depois de um tempo, quando sua liderança começar a conhecer o seu coração, vai ficar mais suave, o jugo vai virar leve. Mas é necessário, porque a própria palavra de Deus diz que é Ele que conhece teu coração. Então, como é que a tua liderança vai te conhecer se não te testar? E aí cabe a você, a como você vai se posicionar nesse período de teste. Sabe como é que você almeja uma liderança, como você almeja estar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, se você se nega a fazer coisas pequenas?
Eu escuto muito e é muito gostosinho quando eu vejo pessoas, principalmente jovens e adolescentes, falando para mim, Judith, eu ainda não sei o meu chamado, eu ainda não sei para que Deus me chamou. E eu acho massa, eu vejo aquela empolgação da pessoa de buscar, de procurar saber o que é que Deus tem para ela. Mas aí quando um líder precisa dela para fazer qualquer outra coisa que ela acha que não está dentro do chamado dela, não, isso aí não foi para que Deus me chamou, não. Mas tu sabe para que Deus te chamou? Não, mas eu sei que não é para isso. Como que você vai descobrir o seu chamado e o que Deus tem para você se você não deixa seu coração aberto a ser ensinado? Amados, que 2025 você chegue com 2 pés na porta. Com vontade de servir, com vontade de estar na casa de Deus. Porque quando você serve, você está dizendo para Ele, Pai, eu sei para que tu me chamasse. Eu posso ainda não saber o meu chamado e o meu propósito específico, mas eu sei que eu tenho um chamado. Porque ninguém nasceu por acaso. Ninguém nasceu porque, vai lá. Não, antes mesmo, no ventre da mãe, Deus já tinha escolhido. Sabe, que você chegue nesse novo ano, com 2 pés na porta, dizendo, Pai, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. Porque a reunião disse, eu vou. Porque não sei o que, eu estou lá. Porque é para lavar a igreja, eu teve um dia que eu estava passando aqui na frente, eu vi Guilherme, tinha uma brechinha aqui, aí Guilherme estava por aqui, Ribeiro ali, eu entrei, estão fazendo o quê? Não, estou fazendo tal coisa aqui, tá bom. Aí outro dia eu passei, estavam mexendo numas câmeras ali. Vocês estão fazendo o quê? Não, a gente está mexendo aqui. Sabe, o desejo de servir é tanto que até em dias que não tem culto, estão enfiados aqui na igreja. Porque tem um negócio para colar, eles estão aqui. Porque tem um carpete para botar, eles estão colocando o carpete. Porque tem uma câmera para testar, o outro estava testando a câmera, quando eu vi, estava pregando aqui. Sabe, a consciência de que tem um chamado, que tem que fazer tudo. Até que. É a consciência de saber o para quê e para quem você faz. É Ele, por Ele que eu estou, a minha vida. Sabe, é por Ele que você faz tudo. E quando você compreende para quem você está fazendo tudo, não importa se tem que largar do trabalho de 7 horas da noite, estar aqui de 8 horas para fazer qualquer coisa que seja, você vai estar. Não porque, eu vou para aparecer para o meu pastor. Não, você vem porque você sabe para quem você está fazendo. Meu amigo, tem coisa mais gostosa que você chegar na igreja. Aí você vai, arruma a cadeira, liga o ar-condicionado, organiza tudo, a mídia trabalhando e fazendo redação, não sei o quê. Quando chega no final do culto, uma pessoa se rende. Nosso objetivo é trazer pessoas para Cristo. Sabe, tudo vale a pena. Olha, eu choro no batismo, que, meu Deus do céu, não sei se é mais lágrima, se eu estou enchendo ali a piscina, não sei como é que é isso. Mas, sabe, é bonito demais quando você está vendo pessoas nascendo de novo. Pessoas se encontrando com o Pai. Mostrando para o mundo que eu morri para o mundo e revivi para Cristo. Sabe, a gente vai ter um batismo agora e eu ia dizer, convido você a vir, mas tem uma inscrição no aplicativo, faça. Sabe que quando você olha para essas pessoas que estão fazendo esse ato de fé e dizendo para o mundo que estão morrendo para o mundo e revivendo para Cristo, todo o seu serviço, todo o seu trabalho, por maior, por menor que seja, e não existe menor, mas quando eu digo maior é porque às vezes tem pessoas que fazem 300 coisas na igreja, tem pessoas que fazem uma só e está tudo bem também. Contanto que o seu serviço seja com excelência, onde quer que você esteja servindo. Mas sabe que tudo faz sentido quando você entende para quem e por que você está fazendo. Aleluia. É para Ele. Amém? E a primeira instrução que eu tenho para você é, quando você coloca o seu coração disponível e submisso para atuar onde precisarem de você, você responde para Deus que deseja fazer a vontade dEle e não a sua. Lembrei agora que tem tempo, mas amém. Aleluia. Vamos abrir em Efésios 4, verso 11. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 11 diz:
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo com verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua ao seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Justa cooperação. Sabe que se existe uma justa cooperação, o que é essa cooperação? É você fazendo o que tem que ser feito. Essa cooperação é você fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você tem que fazer, mesmo quando você não quer fazer, mas com excelência em amor. E se existe uma justa cooperação, que fala aqui na palavra de Deus, existe uma injusta cooperação. Sabe que essa injusta cooperação é quando você se nega a fazer o que você foi chamado para fazer. E aí, como uma máquina, que cada peça tem a sua função, quando uma peça resolve entrar de greve e dizer, ai, não quero mais, todo o corpo sente. E aí você faz essa injusta cooperação. Quando você não coopera como você deveria cooperar no corpo de Cristo. Sabe que existem departamentos nessa igreja que ficariam muito mais leves o serviço se você estivesse servindo. Existem coisas nessa igreja que fluiria talvez até muito mais rápido se você obedecesse à voz de Deus. E fizesse aquilo que Ele já te disse que você tem que fazer. No corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Cada um foi chamado para algo específico. Existem os 5 dons ministeriais, mas existe também o ministério de socorros. Nenhum é maior que o outro. Todos foram chamados para um bem. Todos têm o objetivo de edificação do corpo de Cristo, para que você não seja mais menino. Para que eu e você não haja mais como menino, para que a gente não olhe para as coisas e, oxi, isso aí não gostei mais não, eu vou sair da igreja. Tem um robozinho, amado, se você ver esse robozinho, fuja dele. Ele vai chegar para você e vai dizer, diz, eu vou sair da igreja. Porque qualquer coisinha que você fizer, ou que você vê que não vai de acordo com os seus princípios, eu não digo nem princípio, porque princípio é uma palavra muito forte, mas para aquilo que você quer para você. Aí você já olha e faz, oxe, eu vou sair da igreja. Ah, porque o pastor não falou comigo hoje. Eu vou sair da igreja. Ah, porque a profeta saiu profetizando para todo mundo, mas não falou nada para mim. Eu vou sair da igreja. Ah, porque meu líder deu presente para todo mundo, mas não deu um para mim. Eu vou sair da igreja. Ah, porque eu não fui chamada ainda para louvar, eu já fiz não sei quantas audições. Eu vou sair da igreja. Ah, porque, meu amigo, se você for, eu vou sair da igreja com tudo, eu quero te dizer que você nunca vai chegar no propósito que Deus tem para você. Sabe que tudo existe um tempo de treinamento e por vezes o nó vai ser mais arrochado. Eis que te digo. E se você não aguenta um lacinho, como é que você vai aguentar o nó arrochando? Vai não, amigo. Você pede para sair. Vá por mim. Se permita ser trabalhado. Se permita ser treinado, ensinado, ao ponto de que quando as situações chegarem até você, você já saber como agir, porque você está baseado na palavra. Você está de acordo com o que Deus tem para você e não o que alguém te disse que é bom para você. Ou o que o seu próprio eu te disse que é bom para você. Mas sim o que Deus quer para você. Dentro dos 5 dons ministeriais, nós temos o apóstolo, que é aquele que... Eu vou usar a mãozinha, que eu acho lindo quem ensina fazendo assim. Aí eu vou tentar também, amém? O apóstolo, ele é aquele que, como o dedão... O dedão não, né? Polegar?
o polegar, que toca em todos os outros dedos. O apóstolo, ele toca em todos os outros dons. O apóstolo, ele é aquele que tem um chamado específico para abrir igrejas, para abrir obras, para iniciar uma obra onde ele chegar. Sabe aquele cara que chega num lugar e ele não... De repente ele está cantando, está lá, panfletando. Gente, ó, a igreja ali e tal, abriu. Aí daqui a pouco ele está já abrindo a porta para a pessoa entrar. Aí daqui a pouco ele está, olha, aqui, ó, sua cadeira, limpinha, venha. Ele chega, toca violão, canta, aí daqui a pouco ele bota o microfone aqui, pega outro e começa a pregar. Sabe que o apóstolo ele tem um chamado, uma unção muito específica para isso. Ah, Judite, eu acho que eu sou apóstolo. E tu não quer servir abrindo uma porta? Ah, Judite, eu acho que eu tenho um chamado para isso. E tu não quer dar uma aula no departamento infantil? Sabe, amados? Vou continuar. Mas o apóstolo tem um chamado específico para isso, uma unção específica para isso. Não necessariamente ele vai passar o resto da vida dele fazendo isso. Em nome de Jesus, não vai passar o resto da vida dele fazendo isso. Porque a igreja vai crescer, a obra vai crescer. Mas por um certo tempo é necessário que ele tenha esse coração, essa disposição para servir onde quer que precise. É uma unção específica. É aquele que é enviado. Ele toca em todos os dons. O profeta, representa o dedo que aponta, é aquele que fala inspirado por Deus. Possui ao menos 2 dos 3 dons de revelação, que são palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento do Espírito, além do dom de profecia, visões e revelações. Esses 2 que eu estou falando são dons espirituais. Existe uma diferença entre dons ministeriais e dons espirituais. Os dons ministeriais são esses que eu falei, que é o apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor e mestre, né? Já os dons espirituais, eles estão descritos em 1 Coríntios. Vamos voltar, só para você ficar com uma base forte aqui do que são os dons espirituais. Abre 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, vai ser ligeirinho. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Não é para você dizer, ah, eu oro em línguas. Eita glória. Sim. Visando um fim proveitoso. A oração em línguas ela pode ser para a sua própria edificação. Mas quando você está orando dentro do corpo de Cristo, óbvio, tem aqueles momentos em que a gente está orando e todos começam a orar em voz alta. Ok. Mas se tem um momento específico e você chega na frente de alguém e começa a orar em outras línguas, você tem que interpretar. Porque precisa de um fim proveitoso. Amém? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Sabe que os dons do Espírito é aquilo que você pode desejar e que você pode almejar. A palavra de Deus fala que... Tem um versículozinho, agora eu perdi. Mas para você desejar os melhores dons. Pastor? Lá em Coríntios que diz... 1 Coríntios 14. Minha profeta demais mesmo. 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por isso que ela lembrou o versículo. Qual era? Sabe que quando fala aqui para você desejar e você querer ter esses dons, você buscar esses dons que fala aqui são os dons espirituais. Porque os dons ministeriais, ele nasce com você. Ou você nasce com ele ou não nasce. Amém? Já os dons espirituais, é bom que você deseje e que você busque, porque é para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você não deseja, você não está desejando edificar o corpo de Cristo. Se você não deseja edificar o corpo de Cristo, tem alguma coisa errada.
Ah, gente, mas eu decidi que eu não vou falar em línguas porque eu não quero. Amém. Mas está aí o dom disponível para você. Ah, mas é um dom, então se é um dom, só algumas pessoas podem ter. O dom ministerial é um dom que nasce com você. Mas o dom espiritual, os dons espirituais, são dons que você deve buscar. E o Espírito Santo, aquele que habita dentro de você, é só através do Espírito Santo, tá? É bom deixar bem claro isso. O Espírito Santo, ele vai te capacitar a andar nesses dons. E quando eu falei aqui, agora voltando para os dons ministeriais, todos esses dons espirituais são como ferramentas. Existem dons ministeriais que vão atuar especificamente com algumas dessas ferramentas. E aí foi quando eu citei que o profeta, aquele que aponta, ele precisa ter, para você entender que você é um profeta, você precisa analisar se você tem, no mínimo, 2 dos 3 dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Amém? Amém. O evangelista é aquele que leva o evangelho, um portador de boas notícias, aquele que faz Jesus ser conhecido. O seu equipamento espiritual inclui milagres, dons de curar, é um ministério itinerante, prega aqueles que ainda não conhecem a Cristo. É gostoso demais um evangelista pregando, porque você vê que tudo nele leva a Cristo. É aquela pessoa que está falando e as outras já chamam a atenção. Sabe que você raramente vai ver um evangelista tímido, mas não significa que não exista um evangelista que vai falar um pouquinho mais devagar, mais calmo, mais tranquilo. Mas sabe que é uma pessoa que vai atrair pessoas para ela. Por quê? Porque ela precisa desse imã para falar de Jesus. O evangelista é uma pessoa que facilmente vai falar da palavra de uma forma fácil, para que as pessoas possam entender o que ela está dizendo. Porque o objetivo do evangelista é atrair pessoas para Cristo. Amém? Apóstolo, profeta, evangelista, é aquele que geralmente chega em lugares que outras pessoas ainda não vão conseguir chegar, e o pastor. O pastor, representado pelo dedo anelar, é aquele que é casado com a igreja. Mas o pastor, aquele que tem um ofício de pastor, ele não vai poder chegar e dizer, não, eu sou pastor, mas eu tenho um ministério assim, que eu não vou parar em igreja nenhuma. Mas tu é casado com a igreja, como é que tu não vai parar em igreja nenhuma? Não, porque eu tenho um chamado pastoral, mas Deus me disse que é um chamado pastoral diferenciado. Eu tenho um chamado de estar assim, em vários lugares, sabe? O pastor, ele é casado com a igreja. Pastor é aquele que vai dar a vida pelas suas ovelhas. Não existe pastor se não tiver ovelha. Amém? Amém? Pessoas podem ter o chamado pastoral e óbvio que tem uma caminhada, assim como todos os outros chamados. E nem todo mundo que é pastor, ele já vai nascer já com as ovelhas tudo aqui já. Não, tem um treinamento. Mas sabe que para você entender que você é um pastor, você tem que ter amor pelas vidas. Você tem que ter amor pelas pessoas. Se você acha que você tem esse chamado e você não consegue nem conversar com uma pessoa por 5 minutos, avalie se é isso mesmo que Deus tem para você. Se você acha que você tem esse chamado e não tem paciência para ouvir uma pessoa falando dos problemas dela, eis que te digo. Aleluia. E o mestre? O mestre é aquele que ensina, é aquela pessoa que é representada pelo dedo mindinho porque ele é mais minucioso. O mestre é aquele que vai explicar de forma muito minuciosa sobre algo. Aquele que vai te ensinar, muitas vezes, uma palavra muito difícil que tem na Bíblia, que você nunca entendeu. Mas quando você ouvir esse mestre falando, você vai dizer, uau, tão simples assim. O mestre é aquela pessoa que vai falar de uma forma clara sobre a palavra de Deus. E você vai entender muito tranquilamente. Muitas vezes vai explicar assuntos que você até já leu a respeito. Mas ele vai tocar em pontos que você já leu várias vezes, mas você nunca entendeu. Porque ele é um mestre, ele esmiuça a palavra. Se você acha que você tem esse dom de mestre e você não gosta de ler a palavra de Deus, vou até voltar aqui. Qualquer um dos 2 ministeriais tem que gostar de ler. Amém? Qualquer um dos 2, tem para onde não. Mas sabe que o mestre, ele tem esse desejo maior por entender as coisas. Ah, porque Paulo fez isso, mas Paulo fez isso por quê? Qual o contexto aqui disso que Paulo fez? Aí ele vai voltar lá atrás para entender de onde Paulo veio, para compreender aquele passo que Paulo deu. Porque se ele é um mestre e vai explicar esse assunto, ele precisa entender de onde chegou. Amém? Amém? Se você acha que você tem esse dom ministerial e não gosta,
de se aprofundar na palavra, reveja. Amém? Sabe, é importante falar a respeito disso. Eu sei que muitos de vocês já fizeram, estão fazendo ou vão fazer o rema. E eu aconselho isso para vocês. Mas sabe que é importante a gente falar sobre isso na igreja, até para pessoas que ainda não fizeram e pretendem fazer o rema, já chegar com os 2 pés na porta e dizer, rapaz, eu quero descobrir o meu chamado. Eu quero descobrir o que é que Deus tem para mim. Você vai dar essa matéria, que é o ministério prático, ou você talvez já tenha dado. E você vai compreender muito melhor do que eu expliquei agora a respeito dos dons. Mas sabe que você precisa desejar saber o que Deus tem para você e quem você é nele. Ah, Judith, eu não tenho nenhum dos 5 dons ministeriais. Além dos 5 dons ministeriais, existe um ministério de socorros. E deixa eu te dizer, até aqueles que atuam nos 5 dons ministeriais, também atuam no ministério de socorros. Grande parte das vezes se começa no ministério de socorros para chegar a qualquer lugar. Quando a gente fala sobre dons ministeriais, a gente tem que entender que não é que eles sejam, anjos, suprassumo da igreja. Não, a gente está aqui para servir igual. Todos os dons ministeriais estão disponíveis para servir a igreja, assim como o dom de socorros. Sabe que hoje eu não poderia estar aqui ministrando se a diaconia não tivesse chegado antes, e ligado o ar-condicionado, ligado a luz, se o som não tivesse preparado o microfone. Poderia até ministrar esse microfone, mas a garganta da irmã depois ia ficar, glória a Deus e aleluia. Sabe que se o louvor não tivesse tangido essa unção, meu amigo, quando eu subi aqui, eu podia ficar adorando tranquilo. O culto hoje é só adorar, galera. Se o pastor não, né? Depois eu... Mas assim... Sabe que eles tangeram essa unção, eles cuidaram desse ambiente para que você pudesse ouvir uma boa palavra com a terra preparada. É ministério de socorros. Pessoas são alcançadas pela mídia da igreja. Existem vidas que não chegam aqui nesse templo, mas uma imagem que vê onde quer que a pessoa esteja, uma frase, um texto que a redação faz, alcança essa pessoa. Sabe que o departamento infantil, meu amigo, imagina essa igreja, criança correndo, bebê chorando. Você não ia conseguir entender o que a palavra está sendo falada, não. Eita, que até a dicção foi embora agora. Eu já fiquei no DI várias e várias vezes, por muitos e por muitos anos. Um pouco antes de sair do DI, eu estive na parte do berçário. E acho que te digo que esse não é o meu chamado. Mas a gente vai. Precisar, a gente volta para lá. Amém. Mas sabe que... Pô, amada, a Bíblia da irmã falando aqui. Mas sabe que existe uma unção específica naquelas tias que estão lá para isso. E você tem que valorizar. Porque a igreja não estaria nesse silêncio, nessa paz, se não existisse o DI. A segurança da igreja tem o seu propósito. Não acho que os irmãos estão lá só para ficar em pé, dar paz do Senhor para você e você passar, não. É ministério de socorros, amados. É para socorrer o corpo de Cristo. Deseje servir. Deseje estar onde quer que Deus... Eu não vou nem usar o termo Deus, porque... Para mim é muito claro que Ele quer que você sirva. Mas sabe, deseje estar onde o seu pastor pedir para você estar. Deseje estar onde a liderança dessa igreja disse, olha, eu estou precisando de você aqui. E você está escolhendo departamento. Sabe, você está realmente querendo servir ou você quer fazer só a sua vontade? Você quer fazer a vontade de Deus ou você quer inflar o seu ego? Em amor... Existe uma graça, amado, que vai te capacitar para fazer aquilo que Deus tem para você. Existe uma graça que nos capacita a viver aquilo que Deus tem para a gente. Sabe que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente está dizendo para Ele, Pai, você é o meu Salvador, mas você é o meu Senhor. E enquanto Senhor, com o senhorio dEle, a nossa vontade não é mais nossa. Se você não está desejando viver aquilo que Deus tem para você, você está dizendo para Ele, eu não te quero como Senhor. Aleluia. Uma palavra tranquila, amados. Mas eu quero que você
entenda que o que o Espírito Santo está dizendo para você é: eu quero que você chegue nesse novo ano dizendo, vai ser um ano abençoado, vai ser um ano de conquistas, vai ser um ano próspero, mas vai ser um ano que eu vou estar na posição que Deus quer que eu esteja. Vai ser um ano que eu vou me colocar onde Deus quer que eu esteja. Sabe, tenha essa sede por descobrir o que Ele quer para você. Uma sede ao ponto de estar disponível para tudo. Servir não é peso. Eu costumo falar aqui a respeito do equilíbrio. E é importante você ter um equilíbrio. Mas sabe que se você não faz nada, você está querendo equilibrar o quê? Porque você tem que de fato equilibrar a sua família, seu trabalho, o serviço na igreja. Você não pode abandonar a sua família. Sua família é importante. Mas aí, se você está usando sua família para tudo e não está fazendo nada, meu amigo, alguma coisa está errada. Não é equilíbrio. Amém? Amém. Falando sorrindo, para vocês não deixarem de me amar. Aleluia. Aquele que tem um chamado para os 5 dons ministeriais precisa entender que ninguém nasce pronto. Esteja com seu coração disponível para servir onde quer que você precise servir. O louvor pode subir. Amém? Aleluia. No livro de Tony Cook, Qualificados, e essa fica a minha indicação para você essa noite. É um livro abençoado, nós temos no nosso Verbo Shop. Servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Tony Cook diz, não são as nossas qualificações que nos fazem ter um propósito, mas é o fato dele ter um propósito para nós, que deve nos levar a nos qualificar para cumpri-lo. Não é sobre quem você é sobre quem Jesus é, o que Ele fez por você e aquilo que você vai fazer para devolver para Ele, como forma de gratidão, aquilo que você recebeu de graça. De graça. Sem esperar que, porque fulano vai me ver, porque ciclano vai me ver, porque fulano vai me honrar. Sabe, você tem que fazer porque você entende quem Ele é e o que Ele fez por você. Aleluia. Fica de pé, amado. Eu quero orar por você. Obrigada, Pai. Essa é a última quinta-feira do ano. Eu estou tendo a honra de falar para vocês sobre chamado, sobre propósito. Tendo a honra de falar para vocês que o nosso Pai é aquele que nos capacita a fazer exatamente o que Ele quer que a gente faça. Ele vai te capacitar para você estar em todo lugar que Ele te colocar. Seja dentro da igreja, seja lá fora, numa área profissional. O que Ele está te apresentando, não tenha medo. Porque Ele vai te capacitar para isso. Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Te agradeço, Pai, por homens e mulheres de Deus com coração disponível para servir. Com coração disponível para a Tua obra. Com coração disponível para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Com coração disponível para fazer a Tua vontade. Obrigada, Pai. Obrigada por homens e mulheres de Deus que não vão negociar aquilo que o Senhor tem para eles. Não vão negociar por propostas do mundo. Não vão negociar o propósito, não vão negociar o chamado. Eles vão viver aquilo que o Senhor tem para eles. Obrigada por um ano de 2025 ainda melhor do que aquilo que eles pediram ou pensaram. Muito mais do que pediram ou pensaram. Obrigada, Pai, pela Tua presença. Nós não vamos a lugar algum sem a Tua presença. Nenhuma decisão será tomada sem a Tua presença. Ei, não tome nenhuma decisão sem a presença. Não tome nenhuma decisão. Nenhuma decisão sem consultar o Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai, por mentes cativas a essa palavra. Corações disponíveis, Pai. E eu não poderia perder essa noite, eu não poderia terminar essa noite sem perguntar se tem alguém aqui hoje que está afastado ou que nunca fez isso, nunca entregou a sua vida a Deus. Sabe que essa noite nós falamos sobre chamado e sobre propósito. E você não nasceu sem um propósito. Você não nasceu por um acaso.
Se você está aqui essa noite e decidiu que quer voltar para os braços do seu Pai, quer voltar para o chamado que talvez você até já saiba que tem, quer voltar para a posição que Ele te colocou um dia e você saiu, levanta a tua mão que a gente quer orar por você. Se você está aqui essa noite, está com coragem para voltar para a posição que Ele tem para você, só levanta a tua mão que a gente quer orar por você. É só levantar a mão que a gente ora. Porque é rápido e é fácil. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você decide voltar para a casa do Pai, Ele vai estar de braços abertos te esperando. É só levantar a mão que a gente ora por você. Está pronto para fazer isso hoje? Aleluia. Se você não estiver pronto, ou você não quiser fazer isso na frente das pessoas, mas eu quero te dizer que na palavra de Deus diz que quando você fala para as pessoas, seja levantando a mão, ouvindo confessar aqui na frente, que Ele é o seu Senhor e Salvador, diante do seu Pai que está no céu, Ele vai te dizer, está salvo. Mas se você não está pronto para isso, quiser fazer depois, você pode procurar nosso casal pastoral e falar com eles ao final do culto. Foi uma honra estar com vocês hoje. Que vocês sejam abençoados e continuem na prática dessa palavra. Amém?